Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe quem me ouve, que Ele possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. O texto para a nossa breve meditação encontra-se hoje em Atos, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 15. Diz assim: Quem és tu, Senhor? Perguntei, e o Senhor respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte tudo o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Glória a Deus. Essa é a continuação da conversa. Eu ministrei essa palavra aí 1 ou 2 dias atrás. Eu não lembro aqui exatamente, mas fala um pouco do chamado de Paulo e daquilo que ele estava fazendo. Ele estava diante ali, né, o tribunal de Agripa e Festo, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o chamado do Senhor, que era levando o testemunho, aquilo que ele falou que nos colocaria diante de reis e príncipes, e quando nós tivéssemos a oportunidade, essa era a oportunidade de falar do nome dele. Paulo o fazia muito bem, contando como ele conheceu Jesus. E nesse momento é um momento do encontro, é um momento em que a verdade vem à tona, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade sobre nós, meus irmãos, a verdade sobre nós e sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Criador, o Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, que estabelece propósitos e mais do que isso mesmo, ele nos conduz com o seu amor leal, a fim de que nós cumpramos isso para que alcancemos a tão sonhada felicidade de todos nós. A felicidade, eu tenho falado isso, meu irmão, ela está contida no propósito. Ela está contida no propósito, minha irmã. Eu quero repetir isso. A felicidade que você procura, a restauração, tudo aquilo está contida no propósito, naquilo que Deus tem para você. O chamariz, as promessas, elas são reais, sim, e vão se cumprir. Eu quero repetir. A promessa é um chamariz, sim, e elas vão se cumprir, mas ela é um chamariz para que você alinhe o teu coração e cuide da sua pessoa. Perceba como começa a conversa. Quem és tu, Senhor? E perguntei, quero trazer isso para a nossa vida, logicamente. Eu gosto do Salmo 24, versículo 8, eu quero ler para você, porque parece muito que com essa pergunta, quem és tu, Senhor? Perguntei, é Paulo perguntando para Jesus, depois que o raio de luz brilhou, aquele maravilhoso. Isso só mostra para nós, meus irmãos, que mesmo que nós estejamos dentro da igreja durante muito tempo, que nós cheguemos até a Deus, nós não conhecemos o Senhor, a menos que Ele se revele a nós. Muitas pessoas falam, mas não conhecem verdadeiramente o Senhor. Muitas pessoas têm pregado o nome do Senhor e até falado do amor dele, mas no final das contas desvirtuam a palavra porque não conhece. Quem és tu, Senhor? Esse era o caso de Paulo. Paulo perseguia os cristãos. A ansiedade dele era por matar cristãos. Um homem que até aquele momento era considerado, até mesmo por Ananias, um homem da pior espécie. Falando, ele castiga, ele açoita, ele mata. E ele pergunta, e o Senhor se apresenta justamente a esse homem. Meus irmãos, quem és tu, Senhor? E no Salmo 24:8, Davi fala, quem é o Rei da Glória? E ele mesmo responde, porque ele teve a revelação mediante aquilo que era o propósito dele no reinado. Ele fala, o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. E é isso a qual o Senhor nos chamou. Eu tenho falado que o Senhor não... Sabe, eu não acredito, meus irmãos, eu não acredito sinceramente que o Senhor veio para nos mimar, sabe? Eu creio que o Senhor veio nos preparar uma noiva madura e fiel, uma noiva que se submete à vontade dele por amor, sim, mas que entenda esse amor leal dele.
que luta as nossas batalhas e cuida, e mais do que isso, entrega a vitória em nossa mão, o Senhor das guerras, o Senhor forte e valente, o Senhor que tem todo o poder. É necessário compreender o amor dele para que nós conheçamos ele. É necessário que nós vejamos a graça dele em todas as circunstâncias da nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus resolve o problema do pecado, da morte e do tempo, as três realidades a qual todos os homens são sujeitos, com a sua morte. Quer amor maior do que isso? Os três maiores problemas da humanidade. E nós muitas vezes preocupamos com um casamento, preocupamos com um filho que foi para as drogas, e eu sei, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém não, nem pesar a mente de ninguém, mas esses são problemas pequenos para o Senhor. A intenção dele é nos salvar, a intenção dele é mudar o nosso coração para que nós experimentemos vida plena, e assim, através da nossa mudança, possa acontecer. Paulo exorta Timóteo em, se eu não me engano, 1 ou 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, tenha cuidado de ti mesmo, ou seja, o deserto, e ele fala isso no final do versículo, para que através de você a salvação transborde e você possa alcançar muitos, ou seja, Deus usa a nossa pessoa para salvar muitos, sim, inclusive aqueles que se perderam perto de nós. Mas é necessário que nós tenhamos um cuidado de nós mesmos, e o deserto, esse momento em que nós temos um encontro com o Senhor, é justamente um momento de cuidado de nós, é um momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos e falar, opa, nós precisamos alterar alguma coisa aqui que não vai bem. Eu sempre falo para os irmãos, quando me pedem conselho, eu falo, meu irmão, para de trabalhar se preciso for, para tudo que você está fazendo, porque eu, por exemplo, precisei, irmãos, sabe, eu precisei parar com toda a minha vida, porque onde eu colocava a mão era destruição, igual o Paulo. Então eu fiquei um tempo parado, não só 3 dias com ele, eu fiquei mais de 1 ano parado, 2 anos, parei com a minha vida, não trabalhei, enfrentei depressões, porque eu precisava cuidar de mim, porque através de mim eu sabia que era uma porta a qual o Senhor usaria para a salvação. Eu tinha um chamado, o Senhor já tinha me revelado em sonhos e a gente continuou, mas é necessário a gente cuidar da gente mesmo. Não tem como a fonte transbordar algo que ela não vive. E é isso que ele vai falar, ó. O Senhor respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Jesus significa Deus é a salvação. Ele estava perseguindo Deus, meus irmãos, tentando fazer o trabalho de Deus. Agora é impressionante porque ele fala assim, ó, agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Jesus não se importa com o pecado deles. Jesus não se importa. E é impressionante ver como Paulo aprendeu isso rapidamente, porque Paulo, nesse momento, estava caído sem saber que estava caído. Estava em pecado, pecando contra o Deus, perseguindo o próprio Deus. Ele perseguia Jesus? Não, ele perseguia os cristãos. Mas João fala na sua carta que quem não ama o seu irmão está nas trevas e não na luz. 1 João 2, pode ler lá. Quem fala que ama o seu irmão é um sinal de que vive, e não ama, pratica o ódio, é sinal de que vive nas trevas. E perfeitamente era o que ele estava vivendo, mas o Senhor, no mesmo momento, nem tratou justamente de mimar Paulo. O que ele fala para Paulo? Levante-se. Levante-se. E é impressionante porque Paulo, ele era um líder, ele era uma pessoa que tinha muitas posses, ele estava ali no meio dos fariseus com muito poder, com muita pompa. Quando ele se levanta, a palavra fala lá em Atos 9 que ele precisou ser segurado pela mão para conduzir, porque o Senhor colocou ele no lugar de humilhação. Primeiro no lugar de humilhação, justamente para ele reconhecer. Quem impôs a mão sobre ele para receber o Espírito Santo foi Ananias. Nenhum dos apóstolos foi. E Paulo se tornou um dos maiores teólogos. Vocês percebem como Deus usa as coisas loucas do mundo, para as coisas que não são, para confundir as que são? Ele usa aqueles que não são mesmo. Isso por amor a nós. Maria fala, quando recebe, fala assim, ó, tu usaste a tua serva, que não merece, para trazer a luz ao mundo. Ou seja, estava falando de Jesus Cristo ali em Lucas. E assim é ele. Agora eu quero falar fala assim, ó, ele dá porque Deus, ele nos formou.
Deus é o autor da criação. O Espírito, isso está em Jeremias, capítulo 18. Eu falei sobre isso e vou falar novamente. O barro na mão do oleiro. E a figura do purificador do ouro e da prata está pelo Espírito Santo, que purifica as nossas emoções. Está ali em Malaquias, capítulo 4. E Jesus é o carpinteiro, a qual dá o destino para nós, né? É a figura dele, aquela tipologia que é o propósito. E o carpinteiro, o que ele faz? Produz mesas, gavetas, armários, cadeiras. É ele que define o propósito que a madeira vai servir, não é verdade? E nós temos essas três tipologias: o barro, nós temos algo de valor que é a nossa alma, também o ouro e a prata, e temos também aquilo que nós fomos feitos, que é justamente a figura da madeira. Bom, e ele fala, ó, conte tudo o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. É impressionante essa parte, porque Isaías, eu quero ler com vocês, no capítulo 46, versículo 10, ele fala, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. E não há outro igual a ele, meus irmãos, não há. Então, se você tem uma convicção no seu coração, meu irmão, que você está lutando, minha irmã, que você está lutando, que transborda em teu pensamento, e você fala assim, é loucura da minha cabeça, provavelmente você está lutando contra o próprio Deus, e ele está falando, vai se cumprir. Não adianta você não querer. Qual que é a diferença de Maria e Zacarias, irmãos? Zacarias, ali no capítulo 1 de Lucas, relata a história dos dois nascimentos. É impressionante, porque Zacarias fala assim, como vai acontecer? Nós já somos velhos. E Zacarias, ele recebe a palavra do anjo, fala assim, ó, eu sou Gabriel, que assenta à direita, porque duvidou, vai ficar calado. E as palavras se cumprirão no devido tempo. Não precisou da fé de Zacarias para se cumprir o nascimento de Zacarias, ou o nascimento de João Batista. Não precisou. O Senhor não precisa da sua fé. Não precisa, mas ela te dá o poder de sacar aquilo que Deus tem para você. Tanto que ele exibiu a fé dele quando ele obedeceu à ordem do anjo de colocar o nome de João no menino posteriormente, depois que Maria foi visitá-lo. E Maria só perguntou, como eu posso fazer? Porque eu ainda sou virgem. A diferença de Maria é que ela se colocou na posição e ela falou, assim se cumpre como o Senhor falou em mim. E essa é a grande diferença, porque o Senhor mostra as coisas para nós e às vezes nós não acreditamos. E só ele tem o poder de mostrar. Essa é a visão do futuro, a fé. E ele fala, eu livrarei tanto do povo dos gentios, sim, eu o envio aos gentios. Sim, eu livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Ele está falando dos romanos. Quer dizer que ainda ele não era povo de Deus. Ele iria caminhar em uma caminhada que traria total transformação para Paulo. Mas Deus deu para ele de antemão aquilo que ele deveria fazer, para que ele pudesse ser transformado. Ainda ele era povo. O teu povo estava remetendo a Roma e aos fariseus com quem ele andava, que iria perseguir ele. Agora, como pode um perseguidor se tornar perseguido? Como pode um homem rico se lançar ao trabalho duro? Como pode, meus irmãos? Somente pelo poder de Deus. E ele fala assim, para abrir os olhos dele, a fim de que se voltem para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Fé em Jesus Cristo. Irmãos, eu gosto de Salmo 139 porque revela bem essa história de Paulo com Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque aquele homem estava caído ali no pecado dele, aquele homem estava caído, e muitas vezes nós somos assim, nós não estendemos a mão para quem está caído porque não conseguimos enxergar tudo que ele pode ser. Posteriormente, em Atos 20, Paulo prega e tinha Eutico, um jovem sentado. Esse Eutico, ele cai da janela porque Paulo prega durante muito tempo. Ele cai lá e Paulo fala assim, só tem aparência de morto, mas não está morto. E muitas vezes nós olhamos, tem aparência de morto, mas nós queremos enterrar logo aquilo. E não é assim. E Paulo entendeu isso, sabe, replicando aquilo que ele tinha vivido, porque ele sabia, quando Jesus pergunta para ele, por que me persegues? Ele entendeu isso aqui que estava escrito, os teus olhos, Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de que qualquer um deles existisse. Ele tem os olhos voltados para nós, e o preparo de Paulo já estava acontecendo desde antes.
E talvez você esteja se perguntando como eu farei isso tudo. Meu irmão, olha para tudo que você já passou. Olha para a tua longa jornada, para a tua longa caminhada. É Deus te falando. É que eu quero treinar você, amadurecer você. E quando você estiver na frente da batalha, vai saber o que fazer. A vida, meu irmão, é um treinamento. A vida é um treinamento, meu irmão. Bem-vindo ao teste. A vida, sabe? O mundo lá fora é um campo minado. E vão tentar te parar, é o que ele falou. Todos vão te perseguir a partir de agora, porque você me ama. E às vezes nós não compreendemos isso. Mas é pela fé, por essa fé de superação, porque quando as pessoas olham, o que as pessoas olham, meus irmãos? Olham pessoas que superam a dor. Olha as pessoas que você admira. Você respeita quem ignorou a dor, porque todos doem. E aí do momento que as pessoas saem do poder do diabo para o poder de Deus, o Deus que fortalece na tribulação. Eu quero ler com vocês aqui, ó. Quem são vocês? Quem é a identidade de vocês? Eles falam assim, ó. 1 de Pedro 2, versículo 9, fala assim, ó. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. E a misericórdia ela só pode ser expressa onde, meu irmão? Na dor, no sofrimento, na angústia. Como conhecer o Deus que restaura se a minha vida não estiver em cacos? Como conhecer o Deus que ressuscita se não tiver algo morto em minha vida? Como conhecer o Deus que cura se não houver enfermidade? Como conhecer o Deus que abre os olhos se eu não estiver cego? Como conhecer o Deus que coloca as palavras na minha boca se eu nem falar? Como conhecer esse Deus? Como conhecer a misericórdia dele? Como? Eu quero te perguntar, como? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? E perceba que o Senhor não nos deixa sozinho. Ele fala que nós vamos ser perdoados do pecado e herdarão a herança. Sempre tem recompensa. Eu gosto de falar isso porque é bom que nós sejamos firmes nisso. Há uma recompensa para o trabalho, sim, há um valor. A herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Mas lembrando, irmãos, a fé é em Jesus Cristo. Sempre foi o Filho, sempre foi o Cordeiro Santo que morreu por nós. Não é fé em igreja, não é fé em homens, não é fé em títulos. Não é fé naquilo que uma pessoa pode fazer, é fé em mim. Fé em mim. Creia em Deus e será salvo tu e tua causa. Atos 16, versículo 31. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. E eu sempre gosto de lembrar que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.